Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus. Tome sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler inicialmente o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 1:12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Agora o versículo 20, por favor. Diz assim a palavra de Deus. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Agora vamos ler o 28, 29 e 30. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Eu peço, por favor, que você deixe aberto aí nesse texto de Marcos, capítulo 1, porque a gente vai voltar nele logo mais. Te convido a fazer a coisa mais extraordinária que o homem pode fazer nesta terra: orar. Te convido a orar comigo. E orar não é uma coisa comum. Orar não é uma coisa simples, como pode parecer. Orar é algo muito profundo. É estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode orar comigo? Pai Santo, Pai querido, levantamos nossos olhos para o céu, te dando graças, porque o Senhor sempre nos ouve. É o Senhor que nos embeleza, é o Senhor que nos dignifica, é o Senhor que coloca em nós coroas da tua graça, da tua ternura, da tua misericórdia. É o Senhor que farta de bens a nossa vida. É o Senhor que sustenta a nossa vida. É o Senhor que renova a nossa mocidade, como a da águia. Por isso a nossa alma te bendiz. Em todo o tempo e em todo lugar, rendemos-te graças. Ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Shalom para todos. Deus te abençoe ricamente nesta manhã. Deus te transforme, Deus te cure e Deus te liberte. Em nome de Jesus. A nossa vida não é nada separada de Jesus. A tua vida não é nada se estiver separada de Jesus. A nossa vida não tem valor algum sem Jesus. A tua vida não tem valor algum sem Jesus. Ele não é um complemento. Ele não é um adendo. Ele não é uma opção. Ele não é a cereja de um bolo. Ele não é um acréscimo. Ele é tudo. Davi faz uma comparação tremenda no Salmo 143, no verso 6, quando diz assim: a minha alma anseia por ti, como terra seca tem sede da chuva.
Olha a analogia que Davi faz da necessidade da alma do ser humano, que a necessidade que a alma do ser humano tem da presença de Deus. Pensa numa terra seca, esturricada mesmo, aquele terreno tão seco, tão duro, que começa a rachar de tão seco. Essa é a analogia que Davi faz. Assim como a terra seca anseia pela água da chuva, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, ou você tem Jesus e Jesus tem você, ou você é alguém árido, vai ser alguém árido, seco, estéril, perdido. Sem Jesus, a nossa vida não tem valor algum. Então a pergunta não é: você quer ter uma vida melhor ou melhor? A pergunta não deveria ser esta: você quer ter uma vida boa? A pergunta não deveria ser essa: você quer ser feliz na vida? Você quer ter paz? Você quer prosperar na vida? A pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: você quer Deus? Você deseja Deus na tua vida? A pergunta deveria ser: você deseja passar a eternidade no céu ou no inferno? Aonde você quer viver a eternidade? E não tem como exagerar sobre a nossa necessidade de Deus. Por mais que falemos, por mais que enfatizemos a nossa necessidade de Deus, não dá para exagerar nisso. Não tem como exagerar sobre a nossa necessidade de oração, de orar, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Oração é um presente maravilhoso que Deus deu a nós. Oração não é algo tão simples como parece. Oração não é algo tão comum. Foi um presente maravilhoso que Deus nos deu. Oração é a manifestação da graça de Deus. É o poder que nós temos de entrar no Santo dos Santos. É o poder que nós temos de entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. E isso não vem de mérito nenhum nosso, de nenhum mérito nosso, mas puramente da graça de Deus. Pensa no que significa você entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia que diz em Hebreus, capítulo 10, verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na sala do trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus. Então, essa ousadia que nós temos, essa audácia que nós temos, essa intrepidez, não vem de qualquer mérito nosso, mas vem do sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus, é por causa do sangue de Jesus, é porque o sangue de Jesus foi derramado. A Bíblia é clara: entre no Santo dos Santos, entre na sala do trono, com intrepidez, com ousadia, com liberdade, mas é pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. É ali que você fala com Ele, é ali que você encontra força, é ali que você encontra sabedoria, é ali que você encontra a graça, é ali que você encontra a coragem. É ali na sala do trono, você e Deus, eu e Deus. Nós deveríamos ser pessoas, deveríamos ser um povo
vivendo constantemente diante da face de Deus. Deveriam ser esse povo, constantemente, sempre diante da face de Deus. Porque nós vemos isso na vida do nosso Mestre. A gente vê isso na vida do Senhor Jesus. Precisamos entender um pouquinho a questão da encarnação do Senhor Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. É importante a gente entender isso. Ele não era um Deus inferior, como pode parecer. Ele não era um Deus de uma categoria inferior. Ele não era alguma coisa que estava entre o homem e Deus. Ele não era simplesmente alguma coisa entre o homem e Deus. Ele era Deus no sentido mais completo do termo. Ele era Deus no sentido mais rigoroso do termo. Alguns exemplos bíblicos. Em João 10, verso 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Para mim, isso bastaria. Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Mas ele diz mais, em João capítulo 1, verso 1, o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? É Deus. O verbo era Deus. Ele era a palavra. A palavra era Deus. O verbo estava com Deus. Ele, o verbo, o Deus, se fez carne e veio ao mundo e habitou entre nós. Glórias a Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 28, a Bíblia diz assim: Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. O sangue de quem que foi derramado? De Jesus. Então ele é Deus. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos o Senhor Jesus recebendo adoração de pessoas. E em nenhuma das adorações o Senhor Jesus impediu. Ele nunca se opôs a nenhuma adoração. Ao contrário disso, os apóstolos, quando recebiam adoração, eles se opunham na hora. Há uma passagem em Atos, capítulo 10, verso 26, em que um homem chamado Cornélio se prostra diante do apóstolo Pedro para adorar Pedro. E Pedro se opõe no mesmo instante: levanta daí, não faz isso. Eu sou homem igual você. Cornélio era um centurião romano que se converteu ao cristianismo, um homem temente a Deus. E ao ver os milagres que os apóstolos faziam, ficou tão impactado, se prostrou diante de Pedro para adorar. Pedro falou: de jeito nenhum, levanta daí, porque eu sou homem igual a você. Mas o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, no sentido mais completo, mais rigoroso do termo, ele foi homem, 100% Deus, 100% homem. Por isso 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é homem. E quando ressuscitou, não deixou seu corpo aqui. Não deixou seu corpo e subiu apenas em espírito. Não, subiu com seu corpo. Está com seu corpo glorioso, ressurreto, à destra do Pai, intercedendo por nós.
dioturnamente, ininterruptamente. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Paulo diz em Filipenses 2, verso 7, que ele se esvaziou, não da sua divindade. O que significa que Jesus se esvaziou? Submeteu a sua vontade completamente à vontade do seu Pai. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele submeteu toda a sua vontade completamente à vontade do seu Pai. Tudo que ele fez aqui na terra, todos os milagres que ele realizou, ele fez como homem, ungido pelo Espírito Santo. Os milagres que ele fez como homem, mas pelo poder do Espírito Santo. Bem, o primeiro Adão falhou, nós sabemos isso, você conhece a história, todo mundo conhece a história. O primeiro Adão pecou, falhou, toda a humanidade então ficou condenada ao inferno. Romanos 3, 23 diz isso, com efeito, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E então, para corrigir essa falha do primeiro Adão, para restaurar a terra, para salvar um povo, havia uma grande necessidade de um segundo Adão, para reconquistar aquilo que o primeiro Adão tinha perdido, para tomar de volta. Havia essa grande necessidade de um outro Adão, um novo Adão, que com o seu grande poder, que com sua virtude, então levantaria um povo caído, e apresentaria esse povo novamente para Deus, e traria esse povo novamente para a presença de Deus. Um povo que estava caído e condenado ao inferno. Por isso Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão, e também é chamado de o último Adão. Não há outro. Não há outro. Só o Senhor Jesus é Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Ou seja, aquele que dá a vida, aquele que vivifica. Por isso você não vê em nenhuma igreja evangélica a imagem do Cristo morto. Você não vê figura de Jesus morto, porque Ele é espírito vivificante, Ele é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que dá a vida, glória a Deus. E porque Ele assumiu o seu lugar, como sendo um de nós, igual a um de nós, exceto no pecado, por causa disso, por Ele ter assumido o lugar dele, como um de nós, Ele pode ser seguido. Ele deve ser seguido. Ele é o nosso exemplo. O homem, Cristo Jesus, o Deus, Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Eu pedi para você deixar aberto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, porque eu quero mostrar para você que o Evangelho de Marcos, ele contém algo muito diferente. Se você ler o Evangelho de Marcos com cuidado, do começo até o fim, antes de chegar no final do Evangelho, da leitura, você poderá sentir um cansaço. Por quê, pastor? Porque ele é cheio de relatos de Jesus,
exercendo o seu ministério com muita rapidez. Você vai encontrar sempre a palavra logo, logo fez isso, logo fez aquilo, imediatamente isso, imediatamente aquilo. Por exemplo, no verso 20, ele diz assim, não, nós começamos no 12, né? Então vamos voltar para o 12. Logo, o Espírito o impeliu para o deserto. Imediatamente, o Espírito, aqui é o Espírito Santo, impeliu Jesus para o deserto. Então, o que está querendo dizer com isso? Imediatamente, logo. Impelir significa estimular, encorajar, obrigar. Imediatamente, o Espírito impeliu o Senhor Jesus para o deserto. Verso 20, diz assim, e logo ele chamou os discípulos. Ou seja, imediatamente Jesus chamou os seus discípulos. E diz aí no verso 20 que ele chamou João e Tiago. E João e Tiago estavam no barco com seu pai Zebedeu e com os empregados, pescando. Isso mostra para nós que eles eram verdadeiramente pescadores profissionais. Porque se estavam no barco Tiago, João, que eram irmãos, seu pai Zebedeu, mais os empregados, significa que eles tinham uma empresa de pesca. Eram profissionais da pesca. Mas deixaram tudo para seguir Jesus. No 21 nos diz que entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus passou a ensinar. E imediatamente no sábado Jesus então passa a ensinar. No verso 28 diz que correu célere a fama de Jesus. Célere significa apressada. Correu apressadamente, correu aceleradamente a fama do Senhor Jesus. E no 29 ele vai dizer, foram à casa de Pedro e imediatamente falaram para Jesus a respeito da doença da sogra de Pedro. O que é que nós observamos? Que o ministério de Jesus era exaustivo, super exaustivo. Logo fez isso, logo fez aquilo, e imediatamente foi ali, imediatamente foi para lá. Isso fez com que Jesus então se desgastasse por completo. Não se esqueça que ele era homem como nós. Então Jesus também ficava cansado, ficava desgastado, se sentia desgastado também. Agora, eu gostaria de ler com você do 32 ao 39. Aí mesmo, Marcos 1, 32 ao 39. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Percebe que o ministério de Jesus era exaustivo. Era
rápido. Muitos interpretam esse texto que você leu comigo, do 32, especialmente do 32 ao 39, como sendo um momento muito bonito, um momento de muita calma. As pessoas ali em volta de Jesus, esperando pacientemente serem atendidas por Jesus, calmamente. Só que não. Jesus estava em guerra, em plena guerra. Virtude estava saindo de Jesus, estava em guerra com os demônios. Autocontrole saindo dele, autodomínio saindo dele, critério saindo dele. Então Jesus estava se cansando, se esgotando. Porque lidar com demônios, especialmente lidar com demônios, é cansativo, exaustivo. Certa vez, quando nós dirigíamos uma congregação lá no sul de Minas, uma mulher ficou possessa de demônios. Nós estávamos orando na casa dela. E depois de muita oração, de muita luta, os demônios não deixavam a mulher. Eles queriam matar a mulher. E já era tarde da noite. E o Senhor nos deu uma direção. O Senhor disse: leve-a para o templo. E nós a levamos para a igreja. Eu e a pastora Ângela, depois de muita oração, de muita luta, o demônio não deixava aquela mulher. E a gente já estava cansado. Quando Deus deu uma nova direção, Deus disse: ligue o louvor. Então eu me sentei, estava esgotado, já era tarde da noite, e liguei a aparelhagem, o louvor, botei para tocar bem alto o louvor. E então Deus teve misericórdia de nós. Naquele momento aquele demônio deixou a mulher, ela ficou livre. Mas foi desgastante, nós nos cansamos. E eu chamo a atenção para o detalhe do poder do louvor. Tenha sempre o louvor na tua casa, tenha sempre o louvor perto de você. E se em algum momento você sentir opressão demoníaca, você sentir mal-estar espiritual, bote um louvor bem alto. Você vai ver o efeito que vai causar. Jesus estava aqui em plena guerra espiritual com os demônios. Não que Jesus estivesse sofrendo para expulsar os demônios. Não que Jesus estivesse em um combate de pau a pau, como foi o jogo do Brasil e Uruguai. Não que Jesus estivesse ali numa luta de 0-0 com o demônio e Jesus sofrendo para... Não, não é isso. Mas Jesus está aqui em plena guerra, dia e noite. Agora eu chamo a sua atenção para o verso 35, para essa atitude de Jesus. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha o exemplo de Jesus. Eu tenho pena dos pastores que acham que pastor não precisa tirar férias. Eu conheço muitos pastores que dizem: eu sou contra pastor sair de férias. Não por acaso muitos terminam esgotados, em depressão, e alguns chegam ao ponto extremo de tirar a própria vida. O ministério também é cansativo. Lidar com demônios é cansativo. Olha o exemplo de Jesus. Levantou-se alta madrugada e saiu. Saiu de casa. Ele estava em Cafarnaum, onde ele tinha sua casa. Jesus tinha casa com os apóstolos em Cafarnaum. Levantou-se alta madrugada e saiu e foi para um lugar deserto
e ali ele orava. Glória a Deus. É cansativo. Não é um cansaço físico, mas é um cansaço mental, é um cansaço espiritual, é um cansaço psicológico. Por que você acha que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de ter que enfrentar o diabo no deserto? Por que aquele demônio que tomou aquela menina, aquele menino lunático, lá de Marcos capítulo 9, e os discípulos de Jesus não conseguiram expelir aquele demônio? E quando Jesus expeliu, Jesus então disse para eles assim: olha, esse tipo de demônio, essa casta de demônio, não sai a não ser com jejum e oração. Por quê? Existem tipos diferentes de demônios, categorias diferentes, principados, potestades, príncipes. E Jesus disse para eles assim: esse tipo de demônio não sai senão com jejum e oração. É cansativo, queridos, exaustivo. Ai daquele que acha que pode subestimar o poder dos demônios, o poder de Satanás. Todo aquele que subestimar o poder de Satanás vai se dar mal. Ele não é o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Mas subestimar o poder do inimigo é dar brecha para ele. Jesus se levantou alta madrugada, saiu de casa para um lugar deserto e foi orar. Queridos, quero dizer para você que isso não está sugerindo que seria isso uma prática diária. Nós vemos em tantos outros textos que Jesus também dormiu. E dormia bem. Por exemplo, na tempestade no mar da Galileia, em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que em meio à tempestade violenta, Jesus estava dormindo tranquilamente na popa do barco sobre um travesseiro. Agora o detalhe aqui que eu chamo a sua atenção é o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo nunca permitiu que nada atrapalhasse a sua comunhão com o Pai. É isso que eu quero que você entenda. Esse é o detalhe. Ele nunca permitiu que nada, absolutamente nada, impedisse, atrapalhasse a sua comunhão com o seu Pai. Há muitos cristãos que, tentando justificar a sua ausência, dizem assim: olha, pastor, eu ando muito ocupado. Eu tenho muitas ocupações, ocupado com o meu trabalho, ocupado com meus problemas, ocupado com a família. Há um ditado que diz assim: estar o tempo todo ocupado é coisa do diabo. Mas um certo teólogo disse assim: não. Estar ocupado o tempo todo não é coisa do diabo. Estar ocupado o tempo todo é o próprio diabo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Você sabe qual é o conceito de comunhão com Deus? Muitos pensam que comunhão com Deus é reunir com alguém, algumas pessoas, e falar de Deus. Não. Comunhão com Deus é você entrar no Santo dos Santos, é você entrar na sala do trono. Comunhão com Deus é você estar na presença de Deus.
Em Mateus, capítulo 6, verso 6, versículo muito conhecido, Jesus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Evidentemente que Jesus não está falando no sentido literal, no quarto físico de dormir. Senão a gente ficaria muito tempo sem orar, quando estivéssemos fora de casa. Quando estivéssemos longe do nosso quarto, como é que a gente ia fazer? Não ia orar? Mas Jesus está querendo dizer com isso o seguinte: o maior privilégio que nos foi dado é você entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. É você estar na presença do Pai. Não fazer como aquele cristão que estava na igreja. Dois cristãos estavam na igreja orando, acho que já falei isso aqui. Um estava cabisbaixo, orando, buscando a presença de Deus. O outro estava olhando para cima e dando risadas. Aí terminou a oração, aquele que estava cabisbaixo, buscando a presença de Deus, perguntou ao outro colega: irmão, o que aconteceu? Você estava olhando para cima, dando risada, Deus falou alguma coisa diferente com você? Ele disse: não, eu estava olhando aquela teia de aranha lá no teto e pensando como é que eles vão fazer para limpar isso. O que Jesus quer dizer quando ele diz: tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ele está dizendo o seguinte: não seja como aquele que estava orando e enxergando a teia de aranha lá no alto, mas seja como aquele que estava cabisbaixo, buscando a presença de Deus. É o maior privilégio que Deus deu ao ser humano, estar na presença dEle. Isso é maravilhoso demais. O que é que nós poderíamos dar em troca disso? O que você poderia fazer para Deus em troca disso? É disso que Ele está falando em Mateus 6,6. Quando Ele diz: entra no teu quarto. Entra na presença do Pai. Desliga do mundo por um momento. Esquece o mundo lá fora e descansa. Entra na sala do trono. Desfrute da presença. Aliás, uma coisa que eu sempre digo é que nós não podemos ser apressados ao interpretar qualquer texto bíblico. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E muitos se perguntam: mas e quando eu estiver sozinho? Se Jesus está dizendo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E se eu orar sozinho, Jesus não estaria presente, não? Acontece que muitos usam esse texto para definir uma reunião de oração com poucas pessoas, um culto com pouquinhas pessoas. E aí se diz assim: olha, não, vamos orar porque Jesus disse que não importa que estamos em poucas pessoas, porque Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele estará presente. Só que isso não tem nada a ver com quantidade de pessoas no culto. Por quê? Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois o santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, eu sou o santuário de Deus, você é o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus habita em mim. Como que ele só estaria presente se eu estivesse em 2 ou 3 pessoas, ou mais de 3? Não parece que há uma contradição aqui? Mas a Bíblia não se contradiz. Diga amém. Precisamos voltar, para entender, precisamos voltar a Deuteronômio, capítulo 19, no verso 15. E lá em Deuteronômio 19, 15, a Bíblia diz assim: uma só testemunha? Não. Uma só testemunha não se levantará por qualquer iniquidade ou qualquer pecado que alguém cometer, mas pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Aí Jesus completa em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Está falando de disciplinar o irmão, corrigir o irmão quando cometeu alguma iniquidade, algum pecado na igreja. O irmão rebelde, não se levantará uma só testemunha, mas diante de 2 ou 3 pessoas, do depoimento de 2 ou 3 pessoas, então vai se acertar, se dará o fato diante de 2 ou 3 testemunhas. Por isso então Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Para realizar aquele conserto, para resolver aquele problema. É uma questão de disciplina. E Jesus ratifica isso. Ele ainda ratifica isso em Mateus 18, 15, quando diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo, vai arguí-lo entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É o primeiro estágio. Porque são 3 estágios da disciplina. Se ele te ouvir, você vai arguir o teu irmão, só você e ele. Se ele te ouvir, muito bem, você ganhou o teu irmão. Agora vem o segundo estágio, no verso 16. Diz assim, é Mateus 18, 16. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, o primeiro estágio: teu irmão pecou contra ti, te ofendeu, aprontou, bagunçou o coreto. Vai lá, arguir, você e ele só. Vai repreendê-lo, só os 2. Primeiro estágio. Segundo estágio: se ele não te ouviu, chama 2 ou 3 pessoas e vai reunir com ele. Agora vem o terceiro estágio. E esse é pesado. O terceiro estágio diz assim, no verso 17: e se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em primeiro você chama teu irmão, você e ele. Se ele te ouviu, muito bem, você ganhou teu irmão. Se ele não te ouviu, depois você chama 2 ou 3 pessoas. Se ainda assim ele não quis saber, não reconheceu, não se quebrantou, vai para o terceiro estágio. Comunica toda a igreja fica sabendo do problema daquela pessoa. Se ainda assim ele não se consertou, aí então considera-o como gentil e publicano, ou seja, desculpe, ele deve ser cortado da comunhão e cortado até das relações sociais. Por mais difícil que possa ser fazer isso, mas é o que a Bíblia ensina.
E a pergunta é: será que existe na Bíblia algum exemplo de alguém que foi cortado da comunhão e das relações sociais, porque não passou nem no primeiro estágio, nem no segundo estágio e nem no terceiro estágio? Existe. A Bíblia fala de 2 impenitentes, Himeneu e Alexandre, e Jesus deixa bem claro aqui a seriedade do que é a relação entre irmãos na igreja, que Paulo entregou esses 2 a Satanás, Himeneu e Alexandre. Eu vou ler para você. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20, diz assim: dentre esses, está falando dos rebeldes, os que se desviaram da fé, dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Os quais entreguei a Satanás. O que é que o grande apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos Paulo, está dizendo com isso? Que pegou 2 irmãos, Himeneu e Alexandre, e entregou-os a Satanás, 2 impenitentes. Significa, eles foram cortados da comunhão da igreja e das relações sociais. Entreguei-os a Satanás significa, foram devolvidos ao mundo, porque Jesus diz que o príncipe do mundo é Satanás. Então foram entregues a Satanás nesse sentido, devolvidos ao mundo. Qual o propósito dessa exclusão? Para que eles reconheçam, para que eles então se arrependam. Eu gosto muito daquela comparação do guarda-chuva. Alguém que está na comunhão com os irmãos da igreja é alguém que está debaixo de um guarda-chuva. A chuva está caindo, mas a pessoa está debaixo do guarda-chuva, ela está protegida. Aquele que está em comunhão com a igreja está debaixo de uma proteção, e tem um pastor que ora por ele, tem os irmãos que oram, e tem a comunhão, está protegido, está guardado espiritualmente falando. Enquanto que aquele está fora do guarda-chuva, está no mundo, está entregue a Satanás, que é o príncipe do mundo. Eu quero encerrar com uma pergunta. E você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Para você que está aqui no templo e para você que está assistindo o vídeo. E a pergunta é para mim também. Aliás, primeiramente para mim, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus próprios ouvidos. Responda para o teu coração. Mesmo que isso venha penetrar teu coração, venha cortar teu coração, mas responda para o teu próprio coração. Olhe para mim. Você não é tocado por essas coisas, não? Ou melhor, quanto você é tocado? Quanto isso toca você, toca a tua alma? O quanto essas coisas tocam o teu caráter? A Bíblia diz em Neemias, capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor estiver em você, você é uma pessoa completa. Mas se a alegria do Senhor não estiver em você, está faltando alguma coisa. Eu gostaria de orar com você, nesse momento. Fazer com você a coisa mais sublime que o homem pode fazer na terra. Entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Estar na presença dEle. E não é algo comum.
não é algo simples. É a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode fazer. É orar. E a imagem daqui do alto, quando eu olho para vocês e abro meus olhos e vejo vocês orando, é a imagem mais linda. E se eu, como miserável pecador, acho lindo, pensa no que não deve achar o Pai, que é santo, quando você entra na sala do trono dele. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Tu és bom, 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 e porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu não sou digno, mas o Senhor me autoriza, o Senhor me ordena, na Tua palavra, a entrar na sala do trono do Senhor, mesmo sendo eu tão pequeno, mesmo sendo eu tão indigno e tão pecador. A minha alma te bendiz nesta hora, porque o Senhor me remiu, o Senhor me resgatou da mão do inimigo. O que poderia eu dar em troca disso ao Senhor? Que darei ao Senhor por tão grande benefício? Na minha angústia, quando clamo ao Senhor, o Senhor me ouve, o Senhor me livra das minhas tribulações. É o Senhor que me conduz pelo caminho direito. Por isso, Pai, eu te rendo graças pela Tua bondade, pelas Tuas maravilhas para comigo. Oh Deus, como é bom, como é maravilhoso estar na Tua presença e cantar a Ti com júbilo, com alegria, celebrar o Senhor. Tu és a minha rocha, a rocha da minha salvação. Oh, como é bom sair ao Teu encontro, com ações de graça, com salmos. Tu és o Deus supremo, o grande Rei. É Tu que está acima de todos os deuses. Não há outro Deus, não há outra força, não há outro nome. Só o Senhor é Deus. E eu te agradeço por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Até aqui já está ótimo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus falou nesta manhã ao meu coração, eu tenho certeza que é o teu coração também. Amém. Quantos estão cheios do Espírito, da graça? Amém. Mas Deus ainda tem mais. O momento mais sublime do culto é agora. O momento da ceia do Senhor, de comer a carne do Cordeiro, de beber o sangue do Cordeiro. Foi Jesus quem disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite que foi entregue, tomou do pão e, tendo dado graças, abençoou, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso
em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e todas as vezes que vocês beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É isso que nós vamos fazer agora. Um autoexame. Quando nós nos examinamos, não é para julgar ninguém, é para nos julgarmos a nós mesmos. Faça isso. Faça um autoexame. Peça perdão ao Senhor, se houver algum pecado que você ainda não confessou. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, que se torna agora o símbolo do corpo do meu querido Jesus, que foi pregado na cruz, para me resgatar, para me trazer de volta à presença do Pai, para me dar a vida eterna. Amém. Pai, consagramos a Ti o vinho, simbolizando o sangue do Teu Filho, que foi derramado ali na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. E ali, Senhor, nos trouxe a salvação, a vida eterna. E nós louvamos a Ti e glorificamos por esse ato de amor para conosco. E damos toda a honra e glória a Ti, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. E você, aí de casa, pode tomar o seu pedaço de pão, o seu suquinho de uva. Eu quero abençoar e dizer para você que a unção é a mesma. A unção não tem barreira, a unção não tem distância. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o pão, consagro a Ti o vinho, representando o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Amém. Em memória dele, bebamos do vinho. Glórias, glórias ao Cordeiro. Glorifique ao teu mestre, glorifique ao teu pastor, teu bom pastor, supremo pastor das ovelhas. A ele somente toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Eu quero orar agora pelos que estão enfermos, pelos dizimistas e ofertantes. Se você trouxe a tua oferta, o teu dízimo, você pode fazer a entrega nesse momento. Você pode fazer a transferência também para a conta bancária da igreja, e Deus vai te retribuir em nome de Jesus. Pai, coloca a vida de cada membro, Senhor, de cada família dessa igreja, desse ministério, onde estiverem nesta hora. Especialmente eu clamo a Ti por aqueles que estão enfermos, precisando de um milagre, de uma bênção, de uma cura. Oh Deus, alcance-os, por favor, visita-os com Teu poder e com a Tua graça. Abençoa cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, que contribui na casa do Senhor, para a obra do Senhor. Abençoa com paz, com alegria, com restauração, com cura, com bênçãos dos céus. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, levante suas mãos para Ele. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Entregue a tua semana para Ele. Consagra a Ti todo o teu trajeto, todos os teus relacionamentos, o teu trabalho, a tua família, a tua casa, a tua saúde. Pai, em nome de Jesus, graças por esse momento precioso. Graças por essa manhã maravilhosa. Consagro a Ti cada vida, cada irmão, cada irmã que estão orando comigo aqui e os que estão orando em casa. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Dá glória a Deus e aplauda a Jesus. Amém. Transmite a paz. Uma boa semana para todos. Em nome de Jesus.